E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Na última quarta-feira, o Vasco da Gama viveu um dos momentos mais vergonhosos de sua história recente. Em um confronto pela Copa Sul-Americana, a equipe foi completamente dominada pelo Puerto Cabello, time venezuelano que ocupa apenas a quinta posição na primeira fase do campeonato venezuelano. O placar elástico de 4-1, sem chances para reação, expôs as imensas carências de um elenco que, ao longo da temporada de 2025, já vinha acumulando uma série de resultados negativos. O time, com atuações irreconhecíveis, parece cada vez mais distante de recuperar sua competitividade e moral perante sua torcida, deixando claro que a crise dentro do clube está longe de ter fim. Essa derrota avassaladora não só evidenciou a fragilidade técnica do time, mas também expôs uma falha estrutural grave na gestão do clube. A atual administração, liderada pelo presidente Pedrinho, tem sido incapaz de montar um elenco capaz de brigar por títulos ou, pelo menos, apresentar um futebol minimamente competitivo. Além disso, o clube fracassou em conduzir as negociações para a contratação de um novo treinador após a demissão de Fábio Carille, arrastando esse processo e colocando o time em uma situação de total indefinição. Pedrinho parece mais preocupado com questões burocráticas internas do que com as necessidades urgentes de reforçar tanto a comissão técnica quanto o elenco. O resultado dessa gestão ineficaz foi um time sem rumo, desorganizado, desmotivado e perdido dentro de campo, como ficou claro na derrota histórica. Sob o comando interino de Felipe, o Vasco teve um desempenho ainda mais desastroso. O que poderia ser uma tentativa de recuperação após a péssima atuação contra o Palmeiras se transformou em mais um espetáculo de erros crassos e falta de organização tática. A equipe, sem identidade, falhou em todos os aspectos, tanto defensivos quanto ofensivos. O gol de João Vitor, feito de cabeça, até trouxe uma falsa sensação de reação, mas foi um mero consolo diante de uma derrota humilhante. No segundo tempo, o time simplesmente desmoronou. Em apenas 19 minutos, o Vasco sofreu 3 gols, o que evidenciou ainda mais a falta de preparo e coesão da equipe. O jogo foi marcado por erros individuais constantes, com jogadores comprometendo o desempenho coletivo de maneira irreparável. Hugo Moura, mais uma vez, esteve envolvido em uma falha crucial ao cometer um pênalti que originou o primeiro gol do time venezuelano. Mas ele não foi o único a falhar de maneira clamorosa. Matheus Carvalho, Paulo Henrique e o goleiro Léo Jardim também tiveram atuações desastrosas, com falhas que são inaceitáveis para qualquer time que aspire disputar competições internacionais. O segundo tempo foi ainda mais desastroso, com o Vasco sendo atropelado após falhas grotescas na saída de bola e na marcação. Tais erros, em competições de alto nível, são cruciais e tornam qualquer tentativa de recuperação praticamente impossível. A derrota de ontem não é apenas o reflexo de um time desorganizado e sem liderança, mas também de uma equipe que não tem capacidade de se superar nos momentos de maior pressão. A apatia demonstrada pelos jogadores em campo foi notória, e a falta de empenho e comprometimento foi visível em todas as ações da equipe. Essa postura negligente, somada à ausência de reforços capazes de dar uma nova dinâmica ao time, deixou o Vasco ainda mais fragilizado. A crise interna, que já era evidente, se intensificou com o vexame na Venezuela, mostrando a distância entre o time e as expectativas que a torcida ainda tentava nutrir. Além da humilhação sofrida, a derrota coloca em risco as chances de classificação do Vasco no grupo G da Sul-Americana. Com o péssimo desempenho na competição, a equipe vê suas chances de garantir a liderança do grupo praticamente inviabilizadas. Isso significa que, caso avance, o time enfrentará um adversário mais forte nas oitavas de final, possivelmente um time vindo da fase de grupos da Libertadores, o que torna a missão do Vasco ainda mais difícil. A pressão sobre o clube e seus jogadores, que já enfrentam uma sequência de 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, só tende a aumentar. O futuro do clube, já incerto, parece ainda mais sombrio após essa nova derrota. Agora, o Vasco precisa se concentrar na sua recuperação, mas o caminho para a redenção é longo e tortuoso. O time tem a missão de buscar a vitória contra o Vitória no Campeonato Brasileiro, mas a crise emocional e técnica é um obstáculo gigantesco. O elenco está sem confiança, e a pressão sobre o presidente e a diretoria só tende a crescer, especialmente com a torcida insatisfeita e cada vez mais desconfiada da capacidade do clube em se reerguer. A diretoria, por sua vez, precisará agir rápido, não só buscando um novo técnico, mas também revisando sua estratégia de contratações e planejamento de temporada. A situação do Vasco é delicada e não há tempo a perder. Diante de um cenário tão alarmante, o que resta ao Vasco é, ao menos, tirar uma lição dessa derrota humilhante. O vexame sofrido na Venezuela pode servir como um ponto de inflexão, um alerta para que a diretoria e os jogadores entendam que mudanças urgentes são necessárias.
A continuidade dessa gestão e desse elenco pode significar o agravamento da crise e o comprometimento definitivo do futuro do clube. A derrota para o Puerto Cabello, embora dolorosa, precisa ser a gota d'água para que o Vasco comece a tomar atitudes concretas para salvar o que restou da temporada e tentar recuperar o respeito e a confiança de seus torcedores. Além disso, é fundamental destacar que o Vasco da Gama está enfrentando um momento de profunda crise não apenas em termos técnicos e táticos, mas também no campo psicológico. A falta de confiança, tanto por parte dos jogadores quanto da comissão técnica, é evidente e se reflete diretamente nas atuações dentro de campo. Em um cenário como este, a pressão externa, gerada pela torcida e pela mídia, acaba por exacerbar ainda mais os problemas internos, tornando a recuperação mais difícil. Para que o clube possa reverter esse quadro negativo, será necessário um trabalho psicológico consistente, que ajude a restabelecer a autoestima do elenco e a confiança de cada jogador. Além disso, o aspecto motivacional precisa ser tratado com urgência, pois, sem uma mudança de mentalidade, será praticamente impossível superar as adversidades e voltar a ser competitivo, seja na Sul-Americana ou no Campeonato Brasileiro. O Vasco não pode se dar ao luxo de continuar patinando em uma crise sem fim, e a atuação de todos dentro do clube, desde a diretoria até os atletas, precisa ser repensada e ajustada para que haja uma verdadeira reviravolta. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Agora, é importante ouvir a opinião da torcida do Vasco, que, certamente, deve estar profundamente frustrada com o desempenho da equipe no jogo de ontem. O que ficou claro para muitos é que o time entrou em campo sem a intensidade necessária para enfrentar um adversário modesto, como o Puerto Cabello, e isso gerou uma enorme insatisfação entre os torcedores. A falta de organização e de empenho dentro de campo foi evidente, e é compreensível que a torcida esteja questionando o rendimento do elenco. Muitos devem estar se perguntando até que ponto as escolhas do técnico interino Felipe contribuíram para a fragilidade apresentada pela equipe, especialmente em um momento tão decisivo da temporada. Em relação às alterações feitas por Felipe, a torcida pode ter ficado com dúvidas sobre a eficiência das substituições e se elas realmente ajudaram a melhorar o desempenho do time. Alguns jogadores que entraram em campo não conseguiram mudar o ritmo da partida ou trazer a intensidade necessária para reagir à goleada, o que provavelmente deixou muitos vascaínos frustrados. A falta de uma resposta clara e efetiva durante o segundo tempo, quando o time sofreu os 3 gols, pode ter feito com que os torcedores questionassem a escolha das mudanças feitas pelo treinador interino, que, ao que tudo indica, não conseguiu corrigir as falhas táticas e motivacionais que foram tão evidentes durante a partida. Portanto, é de se esperar que os torcedores do Vasco exijam mais do time e da comissão técnica. A performance em jogos internacionais, como o da Sul-Americana, deve ser mais condizente com a grandeza do clube, e o que se viu ontem foi um time sem alma e sem direção. Os vascaínos certamente esperam uma postura mais firme e comprometida nos próximos compromissos, principalmente com a proximidade do Campeonato Brasileiro e a necessidade de reagir o mais rápido possível. A insatisfação com o trabalho de Felipe, e até mesmo com a gestão do elenco, pode ter se intensificado com essa nova derrota, e a torcida vai cobrar mudanças urgentes, seja no comando técnico ou na postura dos jogadores em campo. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.